A barca do Vasco da Gama já começou. Tem jogador com saída engatilhada, já olhando a temporada de 2026. É claro, eu vou trazer isso aqui a você neste Acorda Vascão. Além disso, falar também sobre uma notícia chata demais nessas últimas horas, uma notícia que entristece, né? Nem que preocupa, mas sim entristece ao torcedor cruz-maltino. O Vasco que vive um momento tão bom dentro das quatro linhas, infelizmente, teve uma baixa importante aí nestas últimas horas. Além disso, falar também sobre a expectativa do Vasco da Gama para essa partida de amanhã contra o São Paulo. O Vasco que vive, sim, de forma muito real, a possibilidade de disputar uma Libertadores em 2026 e ver essa partida de amanhã como decisiva para chegar à Liberta do ano que vem. Mas, enfim, amigo vascaíno, você terá aí pela frente, né, um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês, né, muito bem informados sobre o nosso Vascão, quero dar aí as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeiríssima vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu quero mandar um abraço especial aqui ao Reginaldo Silva, ao Osiel Ramos, ao Mário Sandro Félix Juruna, ao Kleber Binha, tá? 8384, rapaziada aí que recentemente me mandou nos comentários do vídeo postado ontem à noite, ou aliás no Acorda Vascão de ontem, mensagens bem legais, mensagens de carinho, mensagens aí de apoio, cara. Então, quero agradecer aí a todos vocês, muito bom o canal, rapaziada falando que assiste todos os dias, dando saudação vascaína, falando sobre o nosso trabalho. Então, só agradecer aí a todos vocês, vamos junto. E você aí que ainda não é um inscrito do canal do Gigante Vasco, se inscreva, cara. A gente tá aí na meta de chegar aos 172 mil inscritos, faltam pouquíssimas pessoas, então vamos juntos em busca desse. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Show? Vamos que vamos então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, né? Falando sobre, infelizmente, uma baixa que o Sub-20 do Vasco teve nessas últimas horas. O volante da equipe Sub-20, o Elder, um jogador assim com uma qualidade ímpar. O Elder é um cracaço, essa é a grande realidade. O Elder é um craque, é um jogador de 30 anos jogando no Sub-20. E para quem acompanha a base do Vasco sabe muito bem do que eu estou falando. Para quem lembra da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sabe quem é o Elder. O Elder foi um jogador que dominou o meio-campo do Vasco da Gama na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um atleta que é cria das categorias de base do esporte. E mais do que nunca, quem é vascaíno sabe dessa relação. Quando vem jogador de lá, sempre dá certo aqui. Juninho Pernambucano foi um deles. Ricardo Rocha, jogador que teve passagem nos dois clubes. É o Lucas Zucarello que está aí na base. E o Elder é mais um caso. Ele, porém, não veio direto para o Vasco. Ele saiu do esporte, foi para o Flamengo. Ficou lá quase 4 anos e o Vasco contratou. Vinha se destacando, eram 44 jogos nesse ano de 2025. 5 gols marcados, 2 assistências. Mas, infelizmente, nessa última partida contra o América Mineiro, um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, aliás, pela Copa do Brasil, ele acabou tendo aquela grave lesão que o Paulinho Paula sofreu, o Jair sofreu, o GB sofreu, o David sofreu, a tal da lesão do LCA, do ligamento cruzado anterior. O jogo aconteceu nessa última quarta, em BH. Ele vai ficar aí pelo menos 9 meses longe dos gramados, tá? Uma lesão que é cruel com o jogador de futebol. Essa é a grande realidade. Então, é claro, né? Eu, Lucas, aqui representando a torcida vascaína de uma forma geral, desejo sorte ao Elder, uma baita recuperação, força, sorte não força, uma pronta recuperação, que ele volte o quanto antes aos gramados, a desfilar nos gramados, porque o Elder é um jogador de qualidade ímpar, jogadoraço, que infelizmente vai desfalcar o Sub-20 do nosso Vascão no restante da temporada. Notícia chata, cara. Então, força aí, Elder. Já já você tá voltando ainda mais forte. Bom, vamos continuar
com esse Acorda Vascão, né? Quero falar sobre essa partida de amanhã, cara. Amanhã teremos Vasco da Gama e São Paulo. É jogo decisivo, é jogo importante para o nosso Vascão. O Vasco hoje tem 42 pontos na tabela de classificação. Vê um G7 sendo aberto hoje, né? Após a classificação de Flamengo e Palmeiras para a final da Copa Conmebol Libertadores. O sétimo colocado é o Botafogo com 47. E vê o Fluminense na sexta colocação também com os mesmos 47 pontos. O Fluminense que tinha um jogo atrasado no meio da semana e venceu essa partida. E vê o Bahia na quinta posição, 49. Esses são os 3 adversários do Vasco da Gama. Esses são os clubes que o Vasco vai lutar até o final por essa vaguinha na Libertadores, por esse espaço dentro do G7. O Vasco, caso vença São Paulo nesse próximo domingo, vai a 45. Fluminense, nessa 31ª rodada, enfrenta a equipe do Ceará na Arena Castelão, jogo duro para o Fluminense. E o Botafogo vê um Mirassol em São Paulo, jogo duro também. O Vasco é o único clube que joga em casa, São Januário ao lado da sua torcida. Caso vença e Fluminense nem Botafogo pontuem, o Vasco vai a 45, fica a 2 de distância do 7º e do 6º colocado. É a hora do Vasco vencer, é a hora do Vasco pontuar, é a hora do Vasco colar com o pé na porta nessa parte de cima da tabela. Dá medo em Fluminense e Botafogo, mostrando mais do que nunca que chega para lutar por essa vaguinha na Libertadores do ano que vem. Essa partida contra o São Paulo é essencial para que isso aconteça. O Vasco hoje é uma equipe sólida, e eu falo sólida em todos os sentidos, sólida no sentido ofensivo, sólida hoje, né, depois da chegada dessa nova dupla de zaga, no sistema também defensivo. Inclusive, a evolução defensiva do nosso Vasco da Gama é talvez um dos pilares principais dessa reação Cruz Maltino no Campeonato Brasileiro, com Carlos Cuesta e Robert Renan. E a melhora do sistema defensivo como um todo. O Vasco não sofreu gol nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Para você ter noção, melhor dizendo, esse feito de 3 jogos seguidos sem levar gols numa edição de Campeonato Brasileiro aconteceu a última vez lá em 2012, quando o Vasco tinha Dedé na zaga. Olha que coisa doida. Então, depois de 13 anos, o Vasco volta a disputar 3 partidas sem levar gols. Na ocasião, a defesa era formada por Dedé e Douglas Bacelar. Não era nem o Anderson Martins. Era Dedé e Douglas Bacelar, e tinha Cristóvão Borges sobre o comando. A sequência não foi de 3, mas sim de 7 partidas sem levar gols, tá? 9ª rodada, 10ª rodada, 11ª rodada, 12ª rodada, 13ª, 14ª e 15ª. Entre todos esses jogos citados, o Vasco enfrentou o Corinthians, o Vasco enfrentou o Inter lá no Beira-Rio, o Vasco enfrentou o Botafogo no Maracanã, Santos em São Januário, enfrentou São Paulo no Morumbi e não levou gol. 7 jogos. O Vasco não ficava há 13 anos sem levar 3 gols seguidos, levar gol em 3 jogos seguidos, e conseguiu quebrar esse tabu pelo menos. Será que vai conseguir 7? Eu não sei. Mas eu sei que hoje o sistema defensivo é um sistema defensivo sólido, que passa a confiança. E é essencial, hoje, o que está sendo visto dentro do Vasco, o que está acontecendo hoje dentro do Vasco, é completamente importante para olhar para o ano de 2026 e ver o nosso Vascão numa Libertadores. Inclusive, né, até para uso aí de informação para todos vocês, o Vasco em 2017 conseguiu, através do mesmo Campeonato Brasileiro, a classificação para a Libertadores do ano seguinte. O Vasco termina aquele Brasileiro de 2017 na 7ª colocação do Brasileirão, conquista uma vaga para a pré-Libertadores da temporada de 2018, e tinha no comando da equipe épico o técnico Zé Ricardo, um técnico até que o Vascaíno lembra com muito carinho, e um técnico que lembra também do Vasco exatamente dessa forma carinhosa. Ele que foi responsável por levar pela última vez o Vasco a uma competição internacional, a Copa Conmebol Libertadores. E ele deu uma entrevista exclusiva ao pessoal do Bola VIP, cara, um portal bem grande, né, da nossa imprensa esportiva, e ele falou sobre essa relação do Vasco atual com o Vasco de 2017. Ele diz assim, olha, abre aspas, o principal paralelo entre o Vasco de 2017 e o deste ano é a torcida bastante entusiasmada e uma equipe coesa. Além disso, havia, como agora, uma mistura de jogadores experientes com jovens da base. Então, há essas semelhanças e torcemos para que o time chegue a uma reta final como de 2017. Ele ainda segue. Acho que são estilos diferentes, momentos diferentes do futebol. O jogo evoluiu muito, especialmente na intensidade e na dinâmica. Nosso time de 2017 gostava de ter a posse.
o que é uma certa semelhança. O Diniz tem um estilo único no futebol brasileiro e eu, como amigo e torcedor, desejo que ele tenha uma reta final tão importante e gloriosa quanto a que nós vivemos. E a gente também espera isso, que o Diniz tenha uma reta final de temporada gloriosa e feliz ao vascaíno, como foi em 2017, iniciando além da vaguinha para a Libertadores pelo Brasileiro, temos a chance de levantar o caneco da Copa do Brasil. Animado, vascaíno? É isso, amanhã é Vasco e São Paulo, amanhã é para vencer a partida. E olhando inclusive para 2026, volto a repetir o que eu venho falando. A temporada ela já começou antes de começar. O planejamento para o ano que vem ele já foi iniciado antes mesmo do ano ter se iniciado. É isso que acontece hoje dentro do Vasco. O Vasco tem um elenco cheio. A gente olha para o elenco cruzmaltino e a gente vê 4 goleiros, a gente vê 3 laterais direitos, a gente vê 5 zagueiros, a gente vê 4 laterais esquerdos, a gente vê 7 volantes, a gente vê 2 meio-campistas e a gente vê exatamente 10 atacantes. O elenco do Vasco hoje é um elenco cheio. O elenco do Vasco hoje é um elenco que tem que ser esvaziado e tem que ser contratado também peças, mas que sejam peças utilizáveis. Porque hoje tem muita gente dentro do elenco do Vasco e desses atletas, poucos são usados. Por exemplo, olhando para o setor ofensivo. Se eu falar de atacante, você vai lembrar de Nuno Moreira, você vai lembrar de Andrés Gomes, de Verratti, de Ryan, David, vai parar aí. E o GB? Aí eu vou te lembrar, sabe de quem? Vou te lembrar do Garré. Vou te lembrar do Jean Davi. Então é no elenco, cara. E não estão sendo utilizados. Se eu falar da posição de volante, você vai lembrar do Cão Barros, do Gumori e do Tietê. E do Jair, que está machucado. Mas aí eu vou te lembrar do Matheus Carvalho. Eu vou te lembrar do Paulinho Paula. Eu vou te lembrar do Thiago Mendes. Os atletas estão no elenco. Olhando para a zaga, hoje tu vai só lembrar de Carlos Cuesta e Robert Renan. No máximo tu vai ali no Lucas Freitas. Mas tem o Lucas Oliveira. Mas tem o Maurício Lemos. Então o Vasco ele hoje tem um elenco cheio, que precisa ser nitidamente, urgentemente inclusive, esvaziado. E é isso que o Vasco da Gama já começa a planejar para a temporada de 2026. A informação, amigo torcedor vascaíno, é que a diretoria, com aval do técnico Fernando Diniz, já começou a definir os nomes que não permanecerão no clube para a temporada que vem. O primeiro grande nome dessa lista se chama Maurício Lemos. É um atleta que hoje está completamente fora dos planos da comissão técnica e não terá o seu contrato renovado. Zagueiro de 29 anos de idade, que chegou ao Vasco da Gama após uma temporada ruim no Atlético Mineiro em 2024, chega ao Vasco da Gama no início do ano, chega com problema de lesão, demora a entrar em forma física, demora a estar à disposição do técnico Fábio Carille e quando está pronto não consegue ir bem. Nenhum momento, em nenhum jogo, Maurício Lemos passou confiança para o torcedor e tenho certeza que muito menos para a comissão técnica do Carille ou do próprio Felipe e muito menos para a comissão técnica do Fernando Diniz. Hoje a informação é, Maurício Lemos está com os dias contados em São Januário. A partida de Maurício Lemos foi no dia 2 de agosto, na derrota pelo placar de 3-2 para o Mirassol, aquele terror do sistema defensivo do Vasco, com o Daniel Fusato no gol, Maurício Lemos na zaga, uma loucura aquele dia. E depois daquela partida, amigo, nem sequer na lista de relacionados, Maurício Lemos apareceu. A decisão hoje é de não renovar o vínculo com o jogador que vai apenas até o final desse ano. Fernando Diniz auxiliou a diretoria na definição dos jogadores que não fazem parte do projeto para o próximo ano. E Lemos foi o primeiro, inclusive, a ser indicado para essa barca. O próprio atleta, ao lado do seu empresário, neste momento, de acordo com informações do Papo na Colina, já está, inclusive, buscando um novo destino no mercado. Concorda com essa saída? Deixa aí a sua opinião nos comentários. É o Vasco já se movimentando, olhando para o ano que vem. Show? Bom, amigo, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Corda Vascão, primeiro vídeo, né, desse sabadão. E o que eu venho falar com você no finalzinho do vídeo é isso daqui, ó. É esse canal, cara. Bastidores do Gigante Vasco. Se é aí que gosta do Vasco da Gama, se é aí que não gosta de perder nada sobre o nosso cruzmaltino, você que gosta do canal do Gigante, tá aí, ó. Todos os nossos vídeos eles estão sendo postados lá em cortes.
O vídeo aqui do canal tem 15, 16 minutos, certo? Olha aqui, ó, os vídeos desse canal tem 2, tem 3, tem 4. Sabe por quê? Porque os vídeos que são postados aqui, eles estão sendo postados lá em forma de corte para você ter acesso a um conteúdo mais rápido, melhor, mais facilitado, mais ágil para a correria do seu dia a dia. Eu nunca vou deixar de postar vídeos aqui, mas lá eles já vão estar cortados nos assuntos específicos para você. Amanhã é dia de Vasco, certo? Aqui você vai encontrar coletiva, aqui você vai encontrar zona mista, aqui você vai encontrar tudo sobre o nosso Vascão. Então, bastidores do Gigante Vasco, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Vai lá, se inscreva. A meta hoje é chegar aos 200 inscritos. Show? Então vamos que vamos, amigo. Curta, compartilhe esse vídeo, ajude aí o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína! E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.